Graça e paz, igreja, amém? Você pode tomar assento, por gentileza. Pastor Zaor deixou nós incumbidos de deixar uma palavra, um pensamento da palavra para os amados irmãos. O pastor se encontra ali na Comunhão Cristã Aba de Guaratuba, desde ontem ministrando lá e hoje. E nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. Sexta-feira nós tivemos um banquete espiritual aqui, algo extraordinário da parte de Deus. A irmã Jéssica pregou tudo aqui na sexta-feira, não sobrou nada para mim pregar aqui, irmãos. Eu vou trazer um pensamento comigo, que ela pregou tudo, sabe? Deus usou ela poderosamente. Eu vou trazer aqui um pensamento para os irmãos aqui, porque o banquete foi na sexta, amém, irmãos? Vamos trazer um pensamento aqui da palavra, algo da parte de Deus. Um texto muito conhecido da amada igreja. Você que tem sua Bíblia, abra para mim, comigo aí, por gentileza, Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13. Lucas 24, 13. Um texto muito conhecido da amada igreja. Lucas 24, o 13 diz assim: nesse mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios, e iam comentando entre si tudo aquilo que havia sucedido. Enquanto assim comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que não o reconheceram. Então ele lhes perguntou: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Eles então pararam tristes, e um deles, chamado Cleopas, respondeu-lhe: és tu o único peregrino em Jerusalém que não soube das coisas que nela têm sucedido nesses dias? Ao que ele lhes perguntou: quais? Disseram-lhe: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e do Todo-Poderoso. E como os principais sacerdotes e as vossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir Israel, e além de tudo isso, é já o terceiro dia que essas coisas aconteceram. A verdade é também que algumas mulheres foram até o sepulcro e, não achando o corpo dele, voltaram, declarando que tinham tido uma visão de anjos que diziam ele estar vivo. Amém, queridos? Curve sua face, vamos ter mais uma palavra de oração. Pai, quero agradecer, ó Pai, por essa porção da Tua palavra. Pai, a Tua palavra é maravilhosa, a Tua palavra é eficaz, a Tua palavra é poder para nossas vidas. E eu quero me colocar, Pai, como instrumento de bênção nas Tuas mãos, para que o Senhor use a minha vida como instrumento de bênção, para que o Teu nome seja glorificado. Pai, de mim mesmo eu não tenho nada, eu dependo do Senhor, tudo vem do Senhor. Obrigado pela revelação desse texto sagrado. Fala conosco, ministra e gera fé nos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Irmãos, esse texto aqui fala de Jesus, quando Jesus ressuscitou. Você conhece o texto, conhece a história, a palavra de Deus. Quando Jesus ele foi entregue ali para ser morto na cruz do Calvário, ele foi morto, e ele foi colocado num sepulcro, e ao terceiro dia ele ressuscitou, E se você voltar um pouco a tua Bíblia ali em Lucas 24, 1, bem no primeiro dia da semana, logo que Jesus foi morto, foi colocado ali, primeiro dia da semana ali, bem de madrugada, foram ali a Maria, Joana, ali Maria Madalena, e foram até o sepulcro e levaram algumas especiarias, que elas tinham preparado para embalsamar o corpo. E quando elas chegaram ali, elas viram a porta do sepulcro removida, uma porta pesada, e elas levaram um susto. E quando entraram, elas não encontraram o corpo do Senhor Jesus, e elas ficaram perplexas a esse respeito,
E quando elas se depararam, de repente, com dois varões de branco, dois anjos, né? E elas ficaram com medo, abaixaram o rosto para o chão, e eles disseram: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Dois anjos, dois varões do Senhor apareceram resplandecentes. Vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ele ressurgiu. Aí ele começou, esses anjos começaram a relatar: vocês se lembram de que Jesus falou para vocês, estando na Galiléia, que importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens, dos pecadores, e que ressuscite ao terceiro dia? Então elas lembraram daquelas palavras, e elas voltaram do sepulcro e anunciaram todas essas coisas aos 11 discípulos que estavam ali reunidos e aos demais. E diz o texto aqui que quando elas comunicaram ali aos discípulos e às demais pessoas, eles acharam que elas estavam delirando. Não, essas mulheres elas estão delirando, né? Elas tomaram vinho, estão delirando, alguma coisa está errada, né? E não deram crédito àquilo que elas disseram. Mas Pedrão era sempre o mais que tomava iniciativa no grupo, né? Pedrão, ele se levantou ali e correu, foi até o sepulcro. Não vou conferir isso aí. E quando ele se abaixou e viu somente os panos de linho, ele se retirou e, admirado consigo mesmo, o que havia acontecido. Então nós vemos que Jesus já tinha ressuscitado. Agora Pedro, ele vai e confere, realmente ele não está, ele ressuscitou. E Jesus já ressuscitado, andando pela face da terra. E nesse dia, nesse texto que nós lemos aqui, nesse mesmo dia, no mesmo dia que aconteceu esses fatos, numa aldeia chamada Emaús, é uma cidade ali que era distante de Jerusalém, uns 60 estádios mais ou menos. E esses dois homens iam caminhando entre si e comentando tudo aquilo que aconteceu. Comentando, conversando, os discípulos, né, conversando entre si, dois deles, a caminho de Emaús, uma cidade ali, né, Emaús. Emaús é se traduzindo, essa palavra significa riacho quente, né? Eles estavam indo para aquele lugar chamado Emaús. Mas eles estavam ali, e quando eles estavam conversando entre eles, diz que o próprio Jesus, já ressuscitado, se aproxima ali. Você imagina a cena, né? Dois discípulos caminhando, um estranho chega e começa a caminhar com eles. O próprio Jesus, ressuscitado, começa a conversar com eles, e o próprio Jesus, ele se aproxima e pergunta: do que vocês estão tratando? O que vocês estão conversando? Não, você não sabe? De onde que você veio? Onde que você esteve esses últimos dias? Você não sabe a respeito de Jesus, poderoso, em glória, que esteve aqui sobre a face da terra, e como ele foi entregue na cruz do Calvário, foi condenado à morte, crucificaram ele, né? E nós esperávamos que ele que ia remir Israel, né? E Jesus ouvindo, e Jesus com eles falando de Jesus, né? Então Jesus, ele olha para eles e fala assim: ó nécios e tardos de coração para creres em tudo que os profetas disseram. Aí o próprio Jesus começa a conversar com esses discípulos e relatar, falar da palavra de Deus, né? E eles não reconheceram Jesus, que Jesus estava com ele. Irmãos, quero deixar 4 pensamentos aqui referente a essa passagem. Irmão, o primeiro pensamento: por que os nossos olhos ficam impedidos de reconhecer Jesus? Irmãos, Jesus, ele tinha ressuscitado já. Estava um grande alvoroço ali em Jerusalém por causa da crucificação, né? E o verso 16 diz que eles não o reconheceram, né? Lucas 24:16 diz assim que os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que não reconheceram. Jesus estava andando com eles e eles não o reconheceram. Irmãos, nós vemos que os discípulos, eles estavam tão decepcionados com os fatos que aconteceram, né, que quando o próprio Jesus se aproximou deles, né, aquele Jesus que eles caminharam ali por 3 anos, né, porque o ministério de Jesus foi um ministério muito dinâmico na face da terra. Foi 3 anos, mas um ministério muito dinâmico. Esses discípulos andaram com Jesus por 3 anos, e ali aconteceu todo o ministério de Jesus na face da terra.
aconteceu nesses 3 anos, que até então, quando ele completou 30 anos, que era a maior idade na época, ele foi batizado no Jordão, o Espírito Santo tomou ele, né? Desceu sobre ele o Espírito Santo, aí ele foi levado para o deserto, tentado pelo diabo, e aí ele começou ali efetivamente o ministério dele. 3 anos, esses discípulos caminhando com Jesus, né? Quem sabe eles estavam ali 24 horas com Jesus, né? Então eles estavam 24 horas, eles dormiam juntos, eles se alimentavam juntos. Jesus ia fazer os prodígios, os milagres, os discípulos estavam juntos, eles viram, presenciaram tudo, né? Mas agora, devido às circunstâncias, eles estavam desanimados. Olha, perdemos o nosso mestre, né? Eles, com aquela tristeza, não reconheceram, né? Tem um texto ali da palavra de Deus em Gênesis 21:19, né? Quando Agar sai ali com seu filho pelo deserto, né? Ela estava ali já padecendo, sem água, sem comida. De repente os olhos dela se abriram, ela viu um poço e foi encher de água o odre, e deu de beber também o menino, né? Ela abriu os olhos dela. Então nós vemos aqui, irmãos, que muitas vezes nós agimos da mesma forma. Nós falamos, mas esses caras são devagar mesmo, né? Como é que eles não reconheceram o mestre deles, caminhando tanto tempo com o mestre? E o próprio Jesus falou para eles: olha, eu vou ser entregue, eu vou subir aos céus, eu vou ser entregue, mas eu vou ressuscitar ao 3º dia, e eu vou subir aos céus e mandar meu Espírito Santo. Tanto tempo eles ouvindo essa palavra, né? Irmão, mas nós mesmos agimos da mesma forma muitas vezes, né? Nós servimos a Deus, estamos numa igreja, fazemos parte do ministério, quem sabe até um ministério, a gente ministra na casa de Deus, tem uma incumbência no reino de Deus, um cargo, quem sabe um presbítero, um porteiro, ou alguém que ministra o louvor, né? E muitas vezes nós, por algumas circunstâncias, irmão, por qualquer circunstância, perdemos o foco e achamos que estamos sós. Nós pensamos que estamos sozinhos. Irmãos, o que mais chama atenção nesse texto, né, é o fato deles terem convivido com o mestre e não reconheceram, né? Muitas vezes nós estamos dentro da casa de Deus, né, desde sempre na casa de Deus. Comigo foi assim, né? Desde de berço na casa de Deus, desde criança, fui criado em lar evangélico, né? Fui ter um encontro com Deus aí, quando de fato mesmo um encontro com Deus, aí lá pelos 30 anos de idade, até lá fiquei dando cabeçada aí, não conhecia, não conhecia quem era Jesus na minha vida, né? Quando vim para esse ministério aqui, aprendi muita coisa no ministério onde eu estava, foi uma base espiritual para a minha vida, né? Mas aqui eu aprendi o direito e uma herança que eu tenho em Cristo Jesus por ser filho, né? Irmãos, eles não reconheceram. Por que isso acontece? Irmãos, você volta lá naquele relato lá do capítulo 16, você lê: os olhos estavam como impedidos de reconhecer. Irmãos, muitas vezes os nossos olhos estão impedidos de reconhecer o Mestre, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Os nossos ouvidos às vezes estão, né? O barulho aí de fora está tão alto, né? As coisas do mundo, o barulhão aí do que o inimigo faz, ele tenta fazer, parece que nos tira do foco. Parece que agora não consigo. Irmãos, eles não creram, né? E esse não creram, o que é? É um espírito de incredulidade. O pastor Isaú, a semana passada, ele falou sobre que os crentes muitas vezes são incrédulos, né? Muitas vezes nós somos incrédulos. O crente, ele lê a Bíblia, ele crê que Deus abriu ali o mar vermelho, ele crê que Deus fez prodígios, milagres, ressuscitou mortos, né? Que está na palavra de Deus. Eu creio nessa palavra, eu creio que Jesus ressuscitou dos mortos, mas não creio que Ele é autossuficiente para resolver situações da minha vida, que Ele não é autossuficiente para mudar o quadro da minha vida. É o caso desses discípulos, né? Eles perderam o foco, ficaram incrédulos.
O texto diz assim, que Salmo 145, 18, ele diz assim: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em espírito e em verdade. Perto está o Senhor, querido. Ele está perto de nós, Ele não está longe. Os discípulos pensaram: perdemos o nosso mestre. Viu tudo isso aí, 3 anos, perdemos o nosso tempo. Podia estar fazendo outras coisas, andamos com Jesus, agora o homem morreu, perdeu o referencial. O que vamos fazer? O próprio Pedrão falou: vou voltar a pescar. Porque Jesus, quando chamou Pedrão, ele estava pescando e falou assim: vou fazer de você um pescador de homens. Aí o Pedrão, o que ele fez? Voltou a pescar. Voltou, pegou o barco dele, pegou a equipe dele, vamos pescar. Já era, esqueça isso. Irmãos, muitas vezes achamos que o Senhor, que Jesus está longe de nós. Ele está bem perto. O Espírito Santo de Deus está dentro de nós, porque quando Jesus entregou a sua vida na cruz do Calvário, Ele enviou o Espírito Santo. Ele falou assim: olha, Ele se preocupou com os discípulos de tal forma, Ele disse assim: olha, vocês não vão ficar órfãos, eu vou mandar o meu Espírito para vocês, que vai habitar em vocês, e Ele vai estar com vocês todos os dias da vossa vida, e vocês farão obras maiores do que nós, obras maiores, como foi a ministração da semana passada, que o irmão estava falando aqui, obras maiores. Irmãos, perto está o Senhor está do teu lado, Ele está aí. Irmãos, a incredulidade, o espírito de incredulidade, muitas vezes eu não recebo um milagre, eu não recebo algo da parte de Deus, porque o inimigo coloca um espírito de incredulidade. Marcos 6,5 diz assim, que Jesus não pôde fazer nenhum milagre, a não ser curar alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos, e ele admirou-se da incredulidade deles, nessa localidade que ele estava ali, e ele percorria as aldeias circunvizinhas ensinando. Irmãos, esse foi um dos momentos em que Jesus se admirou. Tem vários momentos que Jesus se admirou. Jesus se admirou da fé, Jesus se admirou daquela mulher que veio, como a irmã pregou aqui, derramou aquele bálsamo ali nos pés de Jesus, enxugou com seus cabelos. Jesus se admirou dela. Olha o que ela está fazendo, E agora Jesus, ele se admira por outro lado, ele se admira da incredulidade. Ele ficou ali porque eles eram nécios. O que é nécio? Quando Jesus fala ali para aqueles discípulos, quando Jesus estava caminhando com eles, e eles falando, Jesus fala: nécios e tardios de coração. O que é nécio? Eu estava pesquisando essa palavra, quer dizer, a característica de quem não possui conhecimento, não tem capacidade, sentido, coerência. Nécio é aquele que não possui conhecimento. Querido, mas nós temos conhecimento da palavra de Deus. Nós temos uma capacidade, porque o Senhor nos capacitou. Então o nécio é aquele que não tem conhecimento. Fala: nécios, vocês não têm conhecimento, vocês não andaram tanto tempo comigo. Lucas 24, 25 diz assim, o texto que lemos: então ele disse: nécios e tardios de coração, para creres em tudo que os profetas disseram. Irmãos, Lucas 18, 31, Jesus, ele estava ali alertando os discípulos. Ele tomou os 12 discípulos e diz assim: olha, vamos subir até Jerusalém, porque ali vai se cumprir no Filho do Homem aquilo que foi dito através dos profetas. Os profetas lá no passado já tinham falado, já tinham trazido ali a profecia, dizendo que Jesus, ele iria morrer naquela cruz, ele ia ressuscitar ao 3º dia. Então ali, aquilo que foi escrito pelos profetas se cumpriu, pois será entregue aos gentios, escarnecido. E Jesus, ele andou com eles, mas eles não entenderam nada disso. Essas palavras lhes eram obscuras e não percebiam o que eles diziam. Percebe, querido?
Muitas vezes nós ouvimos a palavra de Deus, né? Parece que é igual aquela semente, né? Aquela semente que cai numa boa terra, ela germina, ela frutifica, ela cresce, uma árvore frondosa. Mas tem aquela semente que ela cai, né? Ela fica ali à beira do caminho, e aí ela seca, ela morre, né? É aquilo que acontece quando nós ouvimos a palavra de Deus, mas não tomamos posse dessa palavra, não recebemos essa palavra não brota dentro de nós, não dá frutos, né? E não conseguimos entender, querido. Sabe por quê? Porque às vezes nós estamos preocupados com circunstâncias, preocupados com situações, né? Olha, mas o que as pessoas vão pensar de mim, né? Eu estou aqui, as pessoas vão pensar a meu respeito se eu virar crente, se eu for para a igreja. Não, Deus tem um chamado para a minha vida, mas eu vou cumprir esse chamado, mas o que as pessoas vão dizer de mim, isso, tal, né? E as situações aí do mundo, preocupações com o mundo, se preocupando com o amanhã. O próprio Jesus fala assim, olha, quando ele ensinou a oração dominical, aquela oração, ele falou assim, vocês vão ter apenas uma petição na oração que eu vou ensinar para vocês. É pelo pão pelo pão daquele dia, porque o amanhã pertence ao Senhor. Irmãos, eu não preciso ter cuidado da minha vida, Deus cuida de mim. Irmãos, nós fomos chamados por Deus para cumprir um propósito. Tem um propósito maior para nós cumprirmos, mas algumas circunstâncias nos tentam tirar do foco. Irmãos, se tem um sujeito endemoniado que é especialista em tirar as pessoas do foco, chama Satanás. Já ouviu falar? Ele quer tirar a pessoa do foco, né? A pessoa está na igreja, está bem, o casal está bem, daqui a pouco dá um rebuliço lá, um alvoroço, pá, arrebentou tudo. Por quê? Porque o diabo, ele se levanta, né? Ele quer causar confusão, ele quer fazer com que as pessoas, e daí chegam os especialistas de plantão para dar um conselho e fala, viu, eu falei, aí você foi na igreja, o pastor falou isso, falou aquilo, mas deu tudo errado. Eu estava conversando com o irmão esses dias na integração, eu estava testemunhando algumas coisas para nós, algumas lutas, algumas dificuldades. Eu falei, irmão, você está no caminho certo, está levando umas pancadas aí, irmão. Irmão, árvore que dá fruto leva pancada, né? E nós estávamos conversando ali sobre que Satanás, ele se levanta 3 vezes contra nossas vidas. Isso é profético. Aconteceu com Jesus. Se aconteceu com Jesus, né? Jesus é o nosso exemplo, né? Satanás levanta 3 vezes. Foi assim com Jesus, quando ele foi levado lá para o deserto para ser tentado pelo diabo. 3 vezes o diabo veio com proposta para cima dele, e 3 vezes ele respondeu na palavra, né? Porque a palavra, irmãos, o que faz a diferença? A palavra de Deus. O diabo não suporta a palavra, né? Quando Jesus responde ele na palavra, ele vai embora. Está aí a dica para nós. Quando o Satanás se levantar contra você, você que é conhecedor da palavra, você vai declarar na palavra de Deus quem você é. Irmãos, nós precisamos ter princípios do reino de Deus. Nós estamos aprendendo isso aqui na escola teológica. Princípios da palavra de Deus, porque os princípios da palavra de Deus nos levam a uma vida de acertos. Quanto mais eu ando dentro do princípio da palavra, menos chance eu vou ter de errar, não é verdade? Quer dizer que eu vou errar, pastor? Irmãos, nós não estamos perfeitos. Existe luta? Existe. Nós estamos nesse mundo aqui. O próprio Jesus nos alertou, ele diz assim, vocês vão passar por lutas, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. O nosso Senhor, o nosso Salvador, ele venceu o mundo. Então você também vai vencer, querido. Não se estresse, não se entristeça, sabe? Irmãos, e eu não posso ficar só na informação também, né? Eu fico só na informação. Não, eu sei quem que é Jesus, conheço os textos de cor, conheço tudo que o pastor vai pregar lá, já sei, né? Mas se eu ficar só na informação,
vai gerar incredulidade no meu coração. Mas o que eu preciso? Eu preciso do sopro do Espírito Santo sobre a minha vida. A informação, mas o sopro do Espírito Santo, isso te dá um ânimo, isso te dá força, isso te dá direção para você seguir, querido. Por que esses discípulos estavam incrédulos, querido? Porque eles estavam andando com Jesus, mas eles não estavam percebendo. Você olha depois, mas Jesus chamou os caras de nécio, chamou os caras de incrédulo, de tardio de coração, tal, porque Jesus sabia o que estava falando. Jesus não estava agredindo eles, muito pelo contrário, estava falando assim: olha, vocês são a esperança desse mundo, agora é com vocês. Irmãos, a letra, a escritura, a palavra, o conhecimento, mas a unção de Deus, o eu estar também com a vida baseada na palavra de Deus, isso vai nos levar a nível de rei e sacerdote. Você aceitou Jesus como Salvador, você já é rei, você já é sacerdote, você é filho, você é filha, você é herdeiro, mas agora você tem que exercer isso aí, querido. Ser herdeiro, mas eu preciso tomar posse da herança. E para tomar posse dessa herança, o que eu faço? Eu tenho que conhecer Deus, eu tenho que conhecer a palavra de Deus, eu tenho que estudar a palavra de Deus, eu tenho que me aprofundar. Irmãos, uma vida de oração, buscar intimidade com Deus, exercer o chamado, o propósito, a convicção daquilo que Deus nos chamou. Irmãos, se eu ficar parado, é uma obra morta. Eu ficar parado do propósito de Deus é uma obra morta. Eu não estou exercendo aquilo que Deus tem para mim. Eu não estou exercendo o ministério que Deus tem na minha vida. Isso é uma obra morta, ou seja, é algo que não gera fé, é algo que não tem função no reino de Deus. Irmãos, muitas vezes nós vemos que nós temos que ter prazer de servir a Deus, estar na casa de Deus, prestando um culto a Ele. Esses discípulos andavam com Jesus, é maravilhoso estar com Jesus. Puxa, mas que privilégio estar com Jesus. O privilégio é só dos discípulos? Não, o privilégio é nosso, querido. Jesus está conosco. Privilégio de estar na casa de Deus, prestando um culto, adorando a Ele. Mas muitas vezes desanimamos a nossa caminhada, como esses discípulos. Irmãos, assim é conosco, devido a algumas circunstâncias, as lutas do dia. Muitas vezes você vê irmãos que não querem congregar mais. Pastor, eu já fui de igreja, pastor. Me decepcionei com a igreja, me decepcionei com pessoas, quero mais não. Já cantei na igreja, tive ministério, isso, aquilo, tal. Irmão, o que Jesus fez para você? Essa pergunta, que eu já andei assim, querido. Não quero mais, não quero ministério, não quero isso, não quero aquilo. Aí eu vi uma pregação uma vez, o pastor ministrando, que falou: olha, o que Jesus fez para você? Para você sair da casa dele? O que Jesus brigou com você, que você está deixando tudo, está saindo fora? A igreja é de quem? A igreja é de Jesus. Irmãos, ontem final de semana passada, fiquei feliz e fiquei também assim, constrangido com uma situação. Nós saímos daqui, nós temos uma igreja, os irmãos que não conhecem, nós temos igreja na região do Cachoeirão, é uma vila rural, fica uns 40 quilômetros daqui, mais ou menos, uns 40 quilômetros de asfalto, mais uns 6 quilômetros de estrada de chão, e nós temos uma congregação, temos uma igreja lá. Alguns irmãos já foram lá pregar, já foram lá louvar conosco. Irmãos, e nós saímos daqui a semana passada, o tempo estava fechado. Chove, não chove, estava um calor como está hoje, assim, começou a chover, um pouco parou. Até o meu sogro perguntou: vocês vão lá para o Cachoeirão hoje? Eu falei: olha, depende do tempo aí e tal. Aí nós pegamos a estrada, foi mais um irmão conosco, num outro carro, e aí caiu água, querido, mas choveu nessa estrada. Não tinha como enxergar nada.
Eu pensei, vou, em primeiro lugar eu vou estacionar, vamos fazer a volta, vamos voltar. Aí de repente parou a chuva, eu pensei, não vai ter ninguém lá. Não vai ter ninguém lá na igreja, né? Com esse tempo, e o povo está todo em casa. E quando nós chegamos lá, irmão, barro mesmo, né? Bastante barro na entrada da igreja. Estava chegando as irmãzinhas com o guarda-chuva. Glória! As irmãzinhas com o guarda-chuva. Pastor, nós pensamos que não ia ter culto, nós estávamos voltando, mas que benção que o pastor está aí. Meu Deus, que ele me constrangeu, querido. Sabe, pessoa que ama a Deus, pessoa que tem desejo de estar na casa de Deus, adorar a Deus. E elas chegaram de carro ali? Não, 4, 5 quilômetros a pé. É longe de onde elas vêm, sabe? Pisando em barro, traz toda a criançada, com chuva, sabe? Para prestar um culto a Deus, né? Irmão, não importa o preço daquilo que nós vamos fazer para o Senhor, porque o preço já foi pago naquela cruz, né? Como aquela viúva que derramou, aquela mulher que derramou aquele bálsamo sobre Jesus, na presença de todos, algo precioso, algo caro, enxugou os cabelos, os pés de Jesus com os seus cabelos, né? Sabe por quê? Porque a presença de Deus vale mais do que qualquer outra coisa. Irmãos, estar na casa de Deus é maravilhoso. Estar na casa de Deus é lindo. Você prestar um culto ao Senhor, você ter prazer de vir na casa de Deus. Irmãos, eu aprendi isso, sabe? Passei por uma luta, eu, minha esposa, passamos por um momento de luta, de opressão espiritual. Eu fiquei com um problema de insônia muito grave. Eu não dormia de noite, de dia, não conseguia dormir. Tive um problema, uma infecção no ouvido, que médico nenhum resolvia. Tomava remédio, tomei muitos medicamentos, antibióticos, não sarava, porque era algo espiritual. Não dormia, ficava meio atordoado às vezes. Pessoas falavam comigo, porque quando você não dorme direito, você perde a atenção, você fica meio devagar no pensamento, né? Até para dirigir é complicado, tudo. Um ano assim, querido, luta, né? Eu e minha esposa passamos isso. Sabe quantos cultos nós perdemos? Nenhum. Aleluia. Estivemos sempre aqui, querido, na casa de Deus. Eu estava ouvindo um testemunho do Israel Salazar, ele estava falando a mesma coisa. Israel Salazar, um ministro de louvor, ele teve câncer, né? E ele fez quimioterapia, caiu todo o cabelo dele, as unhas dele pretearam tudo, ele ficou terrível aquela situação. Ele falou, irmão, sabe quantos cultos eu perdi? Um ano nessa situação? Nenhum. Estava lá. O Senhor é fiel para cumprir, né? E hoje eu estou aqui de pé, querido, né? Se tem um milagre, está diante de vocês aqui. O que Deus fez. Hoje eu durmo até demais, perco a hora até, né? Porque Deus é fiel à sua palavra, fez uma obra na minha vida, nos levantou, querido. Eu não sei o que você está passando, nem ia contar esse testemunho aí, né? Não está aqui na programação, mas Deus está falando aqui para me contar isso para você. Irmãos, nós precisamos ter uma experiência forte com Deus, igual o irmão aqui, o Emerson Rodrigo estava aqui. Uma experiência forte com Deus para nunca retroceder. Valorizar o Deus o qual nós servimos. Você vê ali uma pessoa morta, e você saber que você é rei, sacerdote, e você pode dar ordem, olha, espírito de morte, sai daí. Você não vai levar essa vida. E o espírito de morte teve que obedecer, ele foi embora. Por quê? Porque quem dá o comando são os filhos de Deus, é a igreja do Senhor. O tempo está voando, queridos. Segundo pensamento, muitas vezes achamos que Jesus está ausente. Lucas 24 diz assim: enquanto comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam fechados. Eles não estavam vendo, não estavam entendendo nada. Não reconheceram Jesus. Que palavras são essas que vocês estão falando? Aí um dos discípulos, chamado Cleopas, disse: você não soube do que aconteceu? Diz respeito a Jesus Nazareno, que foi profeta, tal, em obras e palavras, e agora ele foi morto, foi crucificado, né? Irmãos, por que eles demoraram tanto para reconhecer Jesus? Por quê? Porque estavam preocupados, aflitos, descrentes, amedrontados, né? A crucificação, toda aquela cena, aquela situação que eles viram, aquilo acabou com a fé deles.
Eles foram capazes de descrever para aquele sujeito, o próprio Jesus, né? Eles falavam tudo o que aconteceu, né? Ali, dos últimos acontecimentos, da conversa, da ressurreição, mas o coração deles estava duro, né? Para eles, tudo aquilo não passava de uma fábula. Meu Deus, eu aceitei Jesus como Salvador, agora eu desanimei na fé. Disseram que eu ia ser um pregador, disseram que eu ia ministrar na casa de Deus, disseram que há uma promessa na minha vida de eu ser um empresário, disso, aquilo, travou tudo. Eu não entendo, parece uma fábula, parece um engano. E eles começaram a falar ali, olha, se fosse mesmo o Messias, teria triunfado em vida. Não era o Messias. Aí o diabo entrou com o espírito de dúvida, espírito de incredulidade. Tem um trio aí que é terrível: dúvida, incredulidade, desânimo. Esse aí é o diabo encarnado. Esses três aí, é a desgraça. Como é que eu faço para me livrar disso? Crendo na palavra de Deus, tomando posse da palavra de Deus. Irmãos, de repente Jesus começa a falar com eles, e Jesus começa a declarar as escrituras para eles, eles desanimados, falando tudo isso, as coisas negativas. Jesus começa a falar da palavra, e o coração dos dois começava a arder pela autoridade de Jesus, pela verdade da palavra. Porque quando a palavra de Deus é pregada com autoridade, isso arde no nosso coração, sabe? Arde, não, eu quero isso para mim, né? Sabe por quê, querido? Porque Hebreus 4,12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus é viva, ela é eficaz. Irmãos, o inimigo, ele quer nos roubar, né? Nós temos que romper, crescer, tomar posse. Eu profetizo, querido, que você vai romper em fé, que você é rei, que você é sacerdote, que as lutas não vão te parar, vai te fazer mais forte. Só isso. Tanta pancada você vai levar, vai te deixar mais forte. Você vai crescer, você vai crescer. Muitas vezes, querido, precisamos entender o propósito de Deus para nossas vidas, né? Porque um dia, querido, nós vamos comparecer perante o trono do Senhor. Nós vamos prestar conta das obras vivas que nós fizemos no reino de Deus. O que é obra viva? Aquilo que Deus mandou você fazer, né? Irmão, você vai ser um evangelista. Não, amém, Senhor, vou cumprir meu propósito. Irmão, você vai ser um grande empresário, vai abençoar muitas vidas. Não, pastor, mas eu não aguento mais. Eu já recebi essa palavra, não aguento mais. Travou tudo, estragou tudo. Não consigo ir adiante mais, né? Tem pessoa que tem palavra de ser um empresário para abençoar vidas, abençoar o reino de Deus, né? E o inimigo se levanta, né? Muitas vezes também, irmãos, ouvimos palavras negativas, né? Esses discípulos, quem sabe, ouviram muita palavra negativa. Não, como é que é o tal do Jesus aí? Crucificaram ele, acabou, cadê aquele grupinho que se reunia, tal. Irmãos, se comentário negativo a nosso respeito, as fofocas que fazem contra você, levar você a parar de fazer alguma coisa no reino de Deus, então ainda nós não estamos mortos para esse mundo, né? Isso falou muito comigo, querido. Porque como os irmãos que vêm ministrar, que fala, Deus fala primeiro conosco, né? Para depois nós podermos entregar a palavra para a igreja, né? Se aquilo que vem negativo contra mim me abala, quer dizer que eu ainda estou vivo para esse mundo. Eu preciso morrer para esse mundo, querido, e viver em Cristo, né? Irmãos, se eu fico triste com comentários, quero parar, não vou parar. Não vou mais pregar, não vou mais dirigir grupo, falaram mal de mim, isso, aquilo, tal, não vou mais em igreja, não me cumprimentaram, não me saudaram lá, não vou mais, não. Irmãos, se essas coisas nos fazem parar, quer dizer que a nossa carne está falando mais alto. Eu preciso mortificar a carne, né? Irmãos, de novo, só leva pancada árvore que dá fruto, né? Você é a árvore frutífera, querido. Você é árvore frutífera. Você é, a graça de Deus é ilimitada em nossas vidas.
graça ilimitada, o ano ilimitado, não tem limites para aquilo que Deus vai fazer na tua vida. O problema é que muitas vezes, como o pastor fala, eu quero trazer Jesus, nós queremos trazer Jesus para o nível da nossa experiência. Isso não vai funcionar. Eu preciso o quê? Eu preciso crer em Deus. O diabo vai fazer de tudo para nos parar, para nos frustrar, para que você abandone, retroceda nos caminhos do Senhor, para viver. O inimigo, ele quer o quê? Ele quer que você viva uma vida sem propósito, preocupado consigo mesmo, uma vida... E isso, Deus não quer isso para nós, querido. Não se preocupe com o teu dia de amanhã. Não se preocupe com as situações. Creia em Deus, Ele tem um propósito na tua vida e Ele vai cumprir. Terceiro ponto aqui para nós caminharmos aqui. Quando reconhecemos, o que acontece quando reconhecemos que Jesus está conosco? Quando eu tomo posse, eu reconheço que Jesus está comigo. Eu reconheço que eu tenho um Senhor. Eu reconheço que eu tenho um Salvador. Eu reconheço o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Eu reconheço que pelo sacrifício dele, ele me fez rei, me fez sacerdote, me fez filho, me fez herdeiro. Lucas 24:30 diz assim: estando com eles à mesa, tomou o pão e o abençoou. Ele ceou ali com os discípulos, junto com aqueles, porque eles estavam caminhando com aqueles 2 discípulos de Emaús. Aí eles chegaram em casa e eles convidaram ali o estranho, que para eles era um estranho, mas era Jesus. Falou: olha, fica conosco, entra conosco aqui, vamos tomar um cafezinho, vamos fazer um jantarzinho aqui e tal. Aí eles se assentaram à mesa, e Jesus tomou o pão e abençoou. E quando Jesus abençoou o pão e coloca diante deles, abriram-se os olhos deles e reconheceram: é Ele, é o Mestre, é Jesus. Nisso Jesus desapareceu diante deles. Eles disseram um para o outro: olha, porventura não abrasava no nosso coração quando Ele falava das Escrituras? E na mesma hora se levantaram e foram para Jerusalém. Eles estavam indo para Emaús, caminho contrário. Riacho Quente, Emaús, lugar de descanso, largar tudo. Agora o que eles fizeram? Voltaram para Jerusalém. Por quê? Jerusalém era o local onde tudo começou, o Evangelho, ali onde foi pregada a palavra de Deus. Irmãos, tem muitas pessoas, me incluo nisso. Isso já aconteceu comigo muito, querendo voltar para Emaús. Não, não quero, só dá estresse, não vou me envolver com a igreja. O pastor pediu para me ajudar lá, ser um líder. Não quero. Não, ir lá naquele tal de cachoeirão não dá para ir, tem muito demônio lá. Não quero essas coisas. Não, medo, insegurança, não quero. Não, vou para Emaús, para Jerusalém, não quero. Mas quando, querido, nós ouvimos a voz de Jesus, ouvimos a palavra dele, isso gera uma fé no nosso coração. Aí nós tomamos posse. Irmãos, o que acontece quando nós reconhecemos que Jesus está conosco? Em primeiro lugar, nós nos apressamos a pregar o Evangelho de Deus. Eu sei que Jesus está comigo, Jesus é bom para mim. Olha o que Ele fez na minha vida, olha de onde Ele me tirou, olha o que Ele fez por mim. Eu preciso falar disso para as pessoas. E também, quando reconhecemos que Jesus está conosco, nós não tememos a noite nem os perigos. O que é a noite? Tem um texto que diz assim, que vem a noite onde ninguém pode trabalhar. O que é a noite? É a morte. Significa o fim de todas as coisas. Eu não temo a morte. Eu não tenho medo da morte, dos perigos. Eu não vou nem sair da cidade porque estão matando um. Não, eu não tenho medo. Porque Deus está comigo. Quando reconhecemos que Jesus está conosco, nossos corações ardem. Quando ouvimos a palavra, percebe que por isso que o diabo luta contra a tua vida. Por isso que o diabo quer fazer você retroceder. Arma uma confusão lá para você ser envergonhado. Agora eu não vou mais na casa de Deus. O que eu vou falar de mim? Eu me distanciei lá, pequei, fiz isso, aquilo. Querido, Jesus está de braço aberto para te receber.
Ele está aqui nesse lugar. Ele te ama. Agora, querido, você, irmãos, o diabo já foi derrotado na cruz. Não tema o diabo. Os discípulos agora ali, eles acalmaram os ânimos, descansaram o coração, sentiram paz e segurança. Aí eles convidaram Jesus: fica conosco. Irmãos, Jesus está conosco. Ele falou assim: eis que estarei convosco todos os dias da vossa vida. Todos os dias, todos os momentos, momento de mais tribulação, querido. Mas tem hora que o diabo ele tenta pintar um quadro negro, uma situação. Não, agora não tem jeito mais. Não, agora não dá. Agora para mim é morte. Não, para mim é isso, aquilo, tal. Não, irmãos. Como é que eu consigo vencer essas coisas, querido? Conhecendo Jesus. Irmãos, para os discípulos ali em Emaús, eles abriram os olhos e viram Jesus quando no partir do pão, né? Irmãos, Jesus andou por 40 dias ainda na face da terra como ressuscitado. Daí você pergunta para mim, viu? Quando Jesus ressuscitou, ele ficou 40 dias andando na face da terra. Ele fez milagre? Ele curou? Ele libertou? Não. Não, mas como assim, pastor? Não. Porque Jesus, quando ele entregou a vida dele na cruz, ele disse: está consumado, está feito. E agora ele desceu lá no Hades, tomou a chave da morte e do inferno. Ele ressuscitou ao terceiro dia. E agora o que ele fez? Quando ele subiu aos céus, ele mandou o Espírito Santo. Mas por que Jesus não fez nenhum milagre nesses 40 dias? Por quê? Porque agora é conosco. Está consumado. O mesmo Espírito que estava sobre Jesus agora está em nós. As mesmas obras. Isso que o pastor pregou semana passada aqui também, ele falou: as mesmas obras nós faremos. Irmãos, nós temos que ter os princípios de Deus em nossas vidas, conhecer a palavra de Deus, convidar Jesus para mudar o rumo das nossas vidas, crescer na fé, nos tornar maduros espiritualmente, crente maduro, aquele que deixar as coisas de menino, agir como rei, sacerdote de fato, e desfrutar da herança em Cristo Jesus. Irmãos, nós somos herdeiros em Cristo. Jesus foi para a liberdade que Ele nos chamou, né? Nós precisamos abrir os olhos, querido, obedecer a palavra de Deus, nunca abandonar o propósito de Deus. Aqueles discípulos, eles abriram os olhos, né? Você conhece a palavra. Se você for ler o restante do texto, não vai dar tempo de eu ler com vocês. Depois você lê lá o que aconteceu. Agora eles foram, os discípulos foram, eles voltaram para Jerusalém, abriram os olhos espirituais, eles compartilharam com os outros, e agora começa ali os terroristas de Cristo. Por isso que nós estamos aqui hoje, porque esse evangelho vem acompanhando, veio e nos alcançou, querido. Irmãos, a ansiedade gera incredulidade e vice-versa. Quando estamos nesse estado, é impossível enxergar a presença de Jesus, acreditar na sua providência. Mas quando nós ouvimos a palavra de Deus, tomamos posse de quem nós somos e cremos que Ele é o único e verdadeiro caminho que conduz à eternidade. Irmãos, tem muita coisa aqui ainda para falar, mas vamos ministrar a ceia do Senhor aqui ainda. Irmãos, quero deixar aqui um último pensamento, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, sabe? Temos que estar debaixo de uma cobertura espiritual, ouvindo a palavra, adorando a Deus em espírito e em verdade. Não saia da tua igreja, continue ali ouvindo a palavra. Pastor, como é que eu tenho fé? Ouvindo a palavra, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Se eu não ouço a palavra, não tem como gerar fé no meu coração. Pastor, eu não tenho fé mais, eu não creio que Deus pode mudar o quadro na minha vida. Sabe por que você está pensando assim? Que você não está ouvindo a palavra, você não está na igreja. Porque se você estiver na igreja ouvindo a palavra, culto após culto, ouvindo. O pastor sempre fala às pessoas que vêm aqui no atendimento pastoral, mesma coisa que ele falou para mim há 17 anos atrás. Eu estou aqui desde
do início do ministério aqui com o pastor, falou: Jackson, a minha vida estava arrebentada. Ele falou: Jackson, venha na igreja, ouça a palavra, participe dos cultos, e você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Está aqui, querido, o que Deus pode fazer na sua vida. Irmãos, Jesus, Ele quer muito mais do que uma simples visitação. Ele quer habitar em nós. Ele quer habitar em nós. Irmãos, muitas vezes estamos com o coração tão aflito, não conseguimos desfrutar da comunhão com Jesus, e tudo que Ele quer é o nosso coração. Salmo 51, 17 diz assim: o sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado, ao coração quebrantado e contrito não desprezarás. Um último versículo aqui para nós lermos aqui, o último capítulo aqui, Apocalipse 3:20, diz assim: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Irmãos, Deus está buscando uma igreja que o adore em espírito e em verdade, um povo santo que ame a sua obra, que ame as vidas, que não troca Jesus por nada, não negocia a sua fé, e que reconhece o senhorio dele acima de todas as coisas. Jesus é o Senhor, a Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Eu quero pedir que você dê um aplauso a Ele, porque Ele recebe a honra, Ele recebe a glória, Ele é merecedor, Ele é lindo, lindo, lindo. Aleluia, aleluia. Eu quero deixar esse texto aqui com a amada igreja. Quero convidar você, por gentileza, se colocar de pé. Vamos estar orando aqui, você que pode. Nós queremos orar, adorar, glorificar a Deus, porque Ele é santo, Ele é digno. Irmãos, antes de eu orar aqui, Deus está colocando no meu coração: há alguém aqui nessa noite, rapidamente, há alguém aqui nessa noite que quer aceitar Jesus como Salvador da sua vida? Olha, eu não tenho Jesus como Salvador, eu tenho sofrido. Tem alguém que tem Jesus como Salvador? Você se sente assim, sem Jesus? Porventura há alguém aqui que já aceitou Jesus, por um motivo ou outro distanciou? Ó, pastor, eu me distanciei, estou fora do caminho do Senhor. Você quer voltar para Jesus, querido? Quer reconciliar com Jesus? Tem alguém que gostaria de reconciliar com Jesus nessa noite? Dá um sinal com a sua mão assim bem alto para que eu possa ver sua mão. Tem alguém? Ali uma irmã está ali com a mão levantada. Amém, glória a Deus. Irmã, eu gostaria de convidar você, querida, por gentileza, se você puder vir aqui à frente, nós queremos orar por você. Tem mais alguém, querido? Eu sei que tem mais pessoas aqui, querido, eu sei. Tem mais pessoas aqui nessa noite, que o teu ministério está parado. Por um motivo ou outro, você abandonou o caminho do Senhor. Tem mais alguém? Amém? Vamos orar aqui por essa irmã. Irmã, por gentileza, você repete comigo. Eu vou fazer uma oração que a irmã repete comigo o que eu vou falar, tá? Diz assim: Senhor Jesus, eu quero pedir que o Senhor entre no meu coração. Jesus, eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador. Eu quero agora voltar para os seus caminhos. Eu não quero mais me distanciar do Senhor, e eu tomo posse agora da herança que eu tenho no senhorio de Cristo, e eu renuncio a Satanás e seus demônios, em nome de Jesus, e eu recebo agora a vida de Cristo em mim, e a partir de hoje eu tenho uma nova vida em Cristo Jesus. Eu quebro, eu renuncio a todo pacto, a toda aliança, a toda transação que porventura foi feita através da minha vida ou através dos meus antepassados, e eu renuncio e eu aceito o senhorio de Jesus na minha vida, e que eu sou agora uma nova criatura
em Cristo Jesus. Agora eu vou orar para você, querido. Pedir para uma irmã aqui, alguém está aqui junto com a irmã aqui, impondo as mãos sobre ela aqui. Eu vou orar para você, querido. Pai, obrigado pela vida da tua filha, que ela está tomando uma decisão diante do Senhor, para retornar aos caminhos do Senhor. E eu profetizo, Pai, que muitas vidas, muitas almas, o inimigo sabia disso, que muitas almas seriam alcançadas através da vida dela, Pai, e por isso tentou tirar ela do propósito, tentou tirar ela dos teus caminhos, mas hoje ela está retornando para o lar. Eu abençoo a tua filha, eu repreendo toda a retaliação, toda a opressão, abençoa a vida dela, abençoa a sua família, o seu lar, sua casa. Quebro toda palavra de ódio, de ira contra a vida dela, e declaro um novo tempo sobre a vida da tua filha. Gera uma fé no coração dela, Pai, cura as feridas da alma, toca agora, alegra o coração dela, em nome de Jesus, amém, amém. Irmã, vou pedir para você, por gentileza, ficar de frente com a igreja ali. Os irmãos têm algo para dizer para você. Digo assim, queridos, seja bem-vinda ao reino de Deus. Nós te amamos, aleluia. Jesus é lindo, aleluia, aleluia. Sim, Senhor, sim, Senhor. Ei, basteira lá, bastori, canturá lá, basteira lá, Você pode assentar mais um minutinho, querido. Vamos terminar. Um minutinho só. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer esse pão viverá eternamente. Está falando de Jesus. Esse pão é Jesus. Jesus, aquele que dá vida. Quem pode participar da ceia, pastor? Todo aquele que tem Jesus como Salvador. Essa mesa não é da comunidade Embaixadores de Cristo. Essa mesa é de Jesus, né? Eu quero convidar você, querido, com toda a liberdade, você que vai participar da ceia, se coloca de pé, por gentileza, para os irmãos identificar você, servir você. Se por um motivo ou outro, querido, você não vai participar, pode ficar sentado mesmo, não se constranja, né? Deus está aqui nesse lugar, aleluia, glória a Deus. Irmãos, você que não participou aqui ainda, nós temos um kit aqui, né? Você tem o pãozinho num copinho e o cálice aqui, o outro, né? Vamos orar, consagrar ao Senhor aqui o pão, o vinho. A palavra de Deus diz assim, declaramos sobre a palavra de Deus: Pai, obrigado por esse momento que nós recebemos do Senhor. Pai, que o Senhor na noite que foi traído tomou o pão. Pai, o Senhor tomou o cálice. Pai, nos abençoou. Pai, obrigado, quero abençoar, quero consagrar, Senhor, esse cálice como símbolo do teu sangue. Pai, esse pão como símbolo do teu corpo, que foi moído pelas nossas transgressões naquela cruz. Pai, nós tomamos posse da vida de Cristo em nós. Quando nós participamos da tua mesa, Senhor, nós recebemos a vida de Cristo em nós. E nós temos o direito e uma herança de ter vida plena, com saúde, com alegria, em nome de Jesus, amém. A palavra de Deus diz assim, querido: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, havendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo pacto no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o comeres em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres esse pão e beberes do cálice,
estareis anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Os irmãos vão servir você, querido. Se você quiser compartilhar com os irmãos, trocar aí o cálice, trocar com os irmãos o pão, você pode fazer como Deus colocar no seu coração. Nós vamos adorar aqui o Senhor com cântico. Aleluia. Chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, teu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou. Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu e o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre. Exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia. Santo é teu nome, Senhor. De toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Nós te amamos, Senhor. Tu és lindo, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu grande amor. Obrigado pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Obrigado, Pai, porque através desse sacrifício nós temos vida e vida em abundância. Toca agora, Pai, sobre a tua igreja. Fogo de Deus, poder de Deus. Fogo de Deus, poder de Deus. Toca agora, Senhor. Alegra, derrama um óleo de alegria, Senhor. Pai, eu declaro, Pai, uma semana de bênção, uma semana de conquista, um início de semana abençoado. Pai, toca agora, Senhor. Abençoa aquela pessoa aqui que entrou com alguma enfermidade, Senhor. Vai tocando, vai curando, restaurando. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos colocar de pé, queridos, toda a igreja, por gentileza. Vamos estar encerrando aqui. Estenda tuas mãos para frente aqui, querido. Vamos estar. Pai, obrigado, Senhor, pela tua igreja aqui reunida, Senhor. Pai, obrigado, Senhor, porque nós somos comprados com o teu sangue e nós temos a vida de Cristo em nós. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre a sua vida, e que o amor de Deus Pai e a graça poderosa de Cristo Jesus e a consolação do Espírito Santo seja com cada um de vós hoje e até a volta de Cristo Jesus para buscar a sua amada igreja. Amém, amém. Dá um forte aplauso ao Senhor. Ele é digno. A Ele toda a honra, toda a glória. Eira alabas, te balabas, ribalabas, ribalabas, te alabas, ribalabas, te cantura alabas, ribas, te balabas, te balabas. Fogo de Deus, poder. Aleluia. Obrigado, Senhor.
Aleluia. Dá um forte abraço ao seu irmão, abençoe a vida do seu amado. Amém.